A paz do Senhor, pessoal. Então, eu tô aqui para mais uma videoaula da nossa EBD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título O Dom de Discernir os Espíritos. Como vocês sabem, nesse trimestre nós estamos estudando os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, essa revista é muito profunda e é muito importante para o nosso crescimento espiritual, por isso a gente deve prestar muita atenção nesse aprendizado, buscar além das aulas, para que a gente possa cada vez mais adquirir essa maturidade espiritual para entender esse processo e o que são os dons espirituais, o fruto do Espírito, cada um deles, o que eles representam para nós, para a vida das pessoas que possuem esses dons, para a igreja, para nós como comunidade cristã. Então, vamos começar a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje, como eu já falei, lição 8, o dom de discernir os espíritos. Então, para iniciar essa aula, eu convido vocês para nós lermos juntos o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, e diz assim: Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Esse é o nosso versículo do dia, então. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler mais uma vez, bem forte. Eu aqui, vocês aí da casa de vocês, para que a gente grave bem essa palavra no nosso coração. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Então, agora vamos para o nosso texto base da nossa lição, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, 1 Coríntios 14, 29 e 1 João 4 e 1. Então, vamos achar esses versículos, peguem a Bíblia, se precisar dar um pause no vídeo, mas vamos pegar a nossa Bíblia, abrir essa Bíblia. Vocês estão abrindo a Bíblia agora na quarentena? Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. Eu acredito que esse versículo já seja conhecido de vocês, que vocês já tenham lido ele, né, durante as aulas desse trimestre. E é ele que vai ser a base da nossa lição de hoje. Mas vamos ler também, então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: 2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. E agora vamos para 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Meus queridos, não creiam em qualquer espírito só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Examinem primeiro os espíritos, para ver se realmente são de Deus, porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. Então, hoje nós vamos aprender sobre o dom de discernir os espíritos e a importância desse dom para nós como igreja. Então, agora eu gostaria de iniciar nossa aula com uma dinâmica. Com um exemplo prático, digamos assim. Eu trouxe para vocês aqui um copo de água. Olha só essa água. Ela tá boa para tomar, bem geladinha, limpinha, olha só, transparente. Quando eu tomar essa água ela vai me fazer bem.
ela vai matar minha sede, vai fazer bem pro meu corpo. Inclusive, eu vou até tomar um gole dela. Muito boa. Tá muito boa essa água. Se vocês estiverem em casa, peguem um copinho d'água aí, dê um pause no vídeo e toma um copo de água. A água faz bem, certo? Essa água faz bem. Limpinha, geladinha. Água pura faz bem, ok? Entenderam isso? Agora, se eu misturar alguma coisa nessa água, por exemplo, isso aqui, eu peguei lá nas coisas do meu pai, é um limpa-para-brisas. O cheiro dele é bem forte e eu nem sei direito a composição dele, não sei qual é a composição. Sei que ele é azul, que ele tem um cheiro bem forte, desagradável. E eu vou experimentar colocar um pouquinho, ó, colocar um pouquinho desse líquido aqui na minha água. Olha só, eu coloquei um pouquinho e o que aconteceu? A minha água ficou azul. Mas será que foi só a cor da água que mudou? Será que essa água ela tá boa para eu tomar agora? Será que ela tá gostosa? Será que ela vai me fazer bem, vai matar minha sede? Ou ela vai me fazer mal? Eu não consigo nem sentir o cheiro da água direito. De tão diferente que ficou quando eu adicionei um pouquinho só desse produto diferente, desse produto estranho. Na nossa vida espiritual, Satanás ele tenta nos fazer errar o caminho. Como que ele faz isso? Ele pega uma verdade e coloca em um contexto mentiroso, em um contexto enganoso. E essa verdade acaba se tornando mentira, porque fora do contexto, no contexto que Satanás a coloca, ela vira uma coisa ruim, uma coisa errada. Nós sabemos que a nossa palavra, que a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, ela é uma só. E ela é inteira. Ela não é um conjunto de pedacinhos que podem ser separados e interpretados isoladamente como as pessoas querem, como as pessoas desejam fazer. Muitas pessoas não querem Jesus como ele é. Elas querem o Jesus que elas imaginam, que elas idealizam. Elas não querem aprender e seguir a palavra de Deus como ela é. Elas querem só os pedacinhos que elas gostam, os pedacinhos que lhes convém. Mas nós sabemos que a verdade é uma só, que Jesus ele é o que é, e nós o amamos, nós o buscamos, porque sabemos e reconhecemos quem ele é. A palavra que ele nos deixou é uma só, e ela é o que é. E nós precisamos buscá-la, aprender mais dela pelo que ela é. Não pelo que nós gostaríamos que ela fosse, não, pelo que ela é. Jesus, ele prepara os discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 16, para esse momento. Que momento? Um momento em que os discípulos se encontrariam com pessoas que usariam o nome de Jesus, que usariam pedacinhos da sua palavra para benefício próprio, para falar o que eles gostariam de falar, sem se preocupar com o que Jesus queria falar. E Jesus ele prepara os discípulos para esse momento, para um momento em que as pessoas usariam o nome de Jesus para benefício próprio, que falariam em nome de Jesus coisas que não representam Jesus, coisas que não representam o que Jesus realmente é. Então ele fala para os discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 16, o seguinte: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Jesus também alertou sobre um tempo de engano e falsidade, dizendo: então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Muitas vezes,
Eu tenho certeza que você já encontrou, assim como eu já encontrei, pessoas que usam o nome de Jesus para dizer o que elas querem, que elas não têm, pessoas sem responsabilidade, sem amor, sem temor pela palavra do nosso Deus. Mas ele sabia que isso iria acontecer. Nosso Deus sabia que teriam pessoas que usariam o seu nome para tentar desviar o seu povo, desvirtuar o seu povo do caminho da verdade. A nossa lição nos diz que para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido com recursos espirituais que podem nos auxiliar no caminho da verdade. Entre eles temos pastores segundo o coração de Deus. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Assim como Deus prometeu a Israel, também tem dado líderes para a igreja, segundo o seu coração. Homens, pastores, segundo o seu coração. Deus também nos deu sua palavra como norma de fé e prática para que possamos seguir na direção certa. Isso aqui é o nosso mapa, a palavra do Senhor é o nosso guia. Sem ela nós não vamos a lugar nenhum. É um mapa para caminharmos na verdade, para seguirmos a Cristo. Ele também dotou algumas pessoas na igreja com o dom de discernimento de espíritos, para identificar as ações que não são inspiradas por Deus. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o dom de discernir espíritos e a importância dele para nós como igreja. De onde vem a inspiração? O dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está oculto, ou seja, nós não conseguimos enxergar isso com os nossos olhos naturais, não conseguimos. O dom de discernir espíritos é uma inspiração que vem de Deus, como nós falamos, todos esses dons eles vêm de Deus. E o dom de discernir espíritos é algo sobrenatural, nós já falamos sobre isso, sobre os dons, é algo sobrenatural. Não tem como você enxergar isso com os teus olhos naturais, os teus olhos humanos. Às vezes a gente pensa que o nosso senso crítico, que o nosso sentimento de crítica a determinada pessoa é algo sobrenatural, mas não é, porque o dom de discernir espíritos é puramente inspirado por Deus, é algo sobrenatural. Esta é uma ação da graça de Deus atuante na mente de quem tem o dom. Este dom permite-nos identificar qual espírito está impulsionando ou está influenciando uma ação, uma situação, um desejo, uma decisão a tomar, algo que nos digam ou ofereçam. Em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7, nós vemos isso. Eu não vou ler essa passagem com vocês porque é muito conhecida, mas nós podemos ver Eva dando ouvidos à serpente. Eva não conseguiu enxergar que quem estava falando através da serpente era Satanás. Por isso, Satanás fez com que ela pecasse, com que Adão pecasse, e hoje todos nós estamos sujeitos ao pecado, porque Eva não viu quem estava falando através da serpente. Existem pelo menos 4 espíritos atuando na Terra. O Espírito Santo, o Espírito dos Anjos, nós podemos ver isso em várias passagens da Bíblia, Gabriel falando com Zacarias, o anjo Gabriel falando com Zacarias, o Espírito maligno e o Espírito humano. Então, nós temos esses 4 espíritos atuando na Terra. Então, depois que nós entendemos os espíritos que atuam na Terra, Espírito Santo, Espírito dos Anjos, Espírito maligno e o Espírito humano,
nós podemos entender, responder essa pergunta que a nossa revista nos traz. Qual o principal objetivo do dom de discernimento de espíritos? Discernir os espíritos que estão influenciando as diversas atitudes humanas. Ou seja, existem espíritos atuando aqui na Terra para influenciar as nossas mentes, para nos influenciar para um bom caminho ou para um mau caminho. Eva permitiu-se ser influenciada pela serpente e isso a levou para um mau caminho. No nosso tópico 2 da nossa lição de hoje diz assim, que Deus nos fez seres influenciáveis. Ele nos fez seres sociais e por isso precisamos dessa convivência social para um desenvolvimento sadio. Mas a grande questão é detectar as coisas que nos influenciam e quem são os nossos referenciais. Saber filtrar quem e quais atitudes são dignas de imitação faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida de alguém. Nós precisamos saber quem são as pessoas, quais são as coisas que estão influenciando as nossas vidas. Quando eu digo coisas, eu digo livros, músicas, filmes, tudo aquilo. Nós já conversamos sobre isso antes, vocês já estão cansados de saber que tudo ao nosso redor tem alguma influência na nossa vida, seja ela positiva ou negativa, quem está influenciando as nossas vidas. O dom de discernimento de espíritos nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós e para proteger a igreja daqueles que a causarão danos. No início da aula, eu falei da importância do dom de discernir espíritos para a igreja. E aqui está a resposta. O dom de discernir espíritos protege a igreja de pessoas que querem desviá-la do caminho, que querem maltratá-la, que querem usurpar da noiva de Cristo. O dom de discernir espíritos nos protege dessas pessoas que tentam manipular, que usam o nome de Deus para benefício próprio, de forma errada, que são usadas por Satanás para manipular os servos de Deus. Discernimento de espíritos é um dom importante porque os inimigos contra os quais nós lutamos não são visíveis aos olhos naturais, como nós falamos. Nós não conseguimos identificar com os nossos olhos naturais. São invisíveis a olho humano. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento espiritual. Aqui a nossa lição de hoje nos traz um caso interessante, com Paulo e Silas na cidade de Filipos, quando uma jovem sob influência maligna começou a segui-los pelas ruas, conforme está registrado em Atos 16, 17 e 18. É uma passagem muito conhecida e muito importante. Olha só, a moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela fez isso muitos dias. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Isso é uma verdade. Paulo e Silas, eles eram servos de Deus. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo: eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Essa jovem não fazia nada de errado, aparentemente. Ela elogiava o trabalho dos discípulos, mas o apóstolo Paulo percebeu a estratégia maligna, pois a moça possuía um espírito de adivinhação. Então, o espírito ele faz elogios aos dois servos de Deus para confundir o povo. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, eles pegam uma verdade, colocam num contexto mentiroso ou apenas usam essa verdade para que as pessoas acreditem nas mentiras que eles irão contar. Então, por isso é muito importante nós buscarmos o dom de discernir espíritos e nós buscarmos nos aprofundar na palavra do Senhor, buscarmos nos aprofundar no seu amor, na sua bondade e seguir a sua verdade,
que é essa aqui: início, meio e fim. Não tem essa coisa de os fins justificam os meios, de que Jesus falou tal coisa e se alguém usou essa tal coisa para colocar num contexto diferente, tá tudo bem. Não. A palavra do Senhor é um conjunto, ela é inteira e ela é única. Nós não podemos fazer dela o que nós bem entendermos. Nós temos que aprender dela, seguir ela, pois ela é a verdade. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho. Foi um desafio bem grande, porque esse é um assunto difícil de trabalhar assim por vídeo, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não entenderam alguma coisa, se alguma coisa passou muito rápido, me procurem a Prof. Chay, que a gente vai estar conversando. Vamos aproveitar esse momento para nos aproximar mais do nosso Deus, nos aproximar mais da sua verdade, da sua palavra, tá bom? Então eu gostaria de orar com vocês para nós encerrar nossa aula de hoje. Espero que a aula não tenha ficado muito longa, muito cansativa. Desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, das famílias de vocês, que vocês se cuidem, né? Mas que Deus enche a cada um de vocês com muita saúde, com muita paz e com muitas bênçãos. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Somos gratos por esses momentos que tivemos, nos aprofundando mais da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos o quão importante é vivermos a Tua verdade, vivermos a Tua palavra, que é pura, que é única. Nós sabemos da importância de defendê-la fielmente como ela é, da importância e da responsabilidade que temos quando falamos em Teu nome. Por isso entregamos, Pai, as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, entregamos o nosso coração e pedimos para que o Senhor nos mantenha sempre no caminho da verdade, nos impulsionando a viver e a falar a Tua verdade. Fica conosco, que o Espírito Santo seja o único que conduz as nossas vidas. Amém. Fiquem com Deus.